despertar da alma em meio à escuridão. Em um mundo assolado pela pressa, pela angústia e por ruídos que sufocam a alma, muitos se encontram à deriva, como náufragos em meio a um oceano de incertezas. A fé, para alguns, tornou-se um sussurro distante. A esperança, uma vela tremeluzente ameaçada pelo sopro gélido do desespero. Mas há um segredo ancestral, uma chave silenciosa que atravessa os séculos: a oração. E entre todas as orações, há aquelas que não apenas pedem, mas agradecem. Não apenas clamam, mas fortalecem. Hoje, você será guiado por uma dessas orações. Uma oração de força. Uma oração de gratidão. Imagine-se agora em um lugar escuro. As paredes ao seu redor parecem se fechar, e cada passo ecoa como um chamado à desistência. Você se ajoelha, não por rendição, mas por necessidade. De olhos fechados, seus pensamentos ainda correm, suas dúvidas gritam. Mas então, do fundo do peito, emerge um fio de voz. Senhor, estou aqui, não para reclamar, não para exigir, mas para agradecer. Porque mesmo quando tudo desmorona, o teu amor permanece. Assim começa a transformação. A força espiritual não nasce do conforto, mas da luta. Não é moldada pelos dias fáceis, mas pelo fogo da adversidade. E é nesse fogo que a oração encontra sua forma mais pura. Quando você ora com gratidão, mesmo diante da dor, algo sagrado acontece. O céu se inclina. As correntes invisíveis se rompem. E o que parecia impossível começa a ceder. Nesta jornada, você será guiado por palavras sagradas que ecoam através dos tempos. Palavras que não apenas consolaram reis e profetas, mas também curaram corações anônimos, como o seu. O Salmo 66, entoado como uma canção de glória e reconhecimento, será a ponte entre o sofrimento e a libertação. Ele não é apenas um cântico, é um testemunho. Um grito que atravessa gerações e declara: vinde e ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que Ele tem feito à minha alma. Mas antes de mergulharmos nas Escrituras, convido você a respirar fundo, a silenciar o mundo ao seu redor, a permitir que esta oração poderosa entre nos recantos mais profundos da sua existência, pois não estamos falando de palavras ao vento, mas de sementes espirituais, prontas para germinar no solo fértil da sua fé. Eis a oração. Pai eterno, fonte de toda força, agradeço pelas batalhas que me moldaram, pelos desertos que me ensinaram a confiar, pelas lágrimas que lavaram minha alma. Mesmo quando não entendo, eu te louvo. Mesmo quando não vejo, eu te sigo. Dá-me coragem, não para fugir das lutas, mas para enfrentá-las com o coração firme. E, acima de tudo, ensina-me a te agradecer, mesmo quando tudo parece perdido, porque sei que é na tua presença que tudo se transforma. Nesse momento, algo muda. O peso parece mais leve, o silêncio se enche de significado, porque a gratidão tem esse poder. Ela abre portas onde antes havia muros. Ela ilumina cantos onde antes havia sombras. E agora, com o coração aquecido, estamos prontos para ouvir o eco eterno do Salmo 66. Salmo 66, um hino de glória em meio ao vale. O salmista não fala de uma fé idealizada, mas de uma fé vivida. Ele não canta apenas as vitórias, mas celebra também os caminhos tortuosos pelos quais Deus o conduziu até o milagre. Com essas palavras, mergulhamos na essência do Salmo 66, um dos mais impactantes cânticos de louvor da Bíblia. Diferente de orações que apenas suplicam, este salmo é um cântico de gratidão profunda, mesmo após a dor. É um chamado a todos os que sofreram, foram provados, mas mantiveram-se firmes, reconhecendo que foi a mão de Deus que os sustentou. Logo nos primeiros versos lemos: celebrai com júbilo a Deus, todas as terras. Aqui, não há espaço para murmuração. É um convite para que o mundo inteiro reconheça a grandeza do Senhor. A terra inteira deve se unir em um coral espiritual de louvor. Por quê? Porque Deus fez maravilhas. Porque Ele transformou mares em terra seca. Porque Ele guiou o seu povo pelas trevas do deserto e os levou à luz da promessa.
Mas esse convite ao louvor não é apenas uma celebração coletiva. Ele se torna íntimo, pessoal. É quando o salmista diz: Vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus, e vos contarei o que ele tem feito à minha alma. Essa declaração nos convida a testemunhar, a lembrar, a não esquecer. O ser humano, em sua fragilidade, tende a esquecer os livramentos, os sinais, os milagres silenciosos. Mas o Salmo 66 é como um espelho da alma, lembrando-nos de que cada lágrima, cada noite de insônia, cada oração sussurrada foi ouvida, e mais, foi respondida. Nos versículos centrais, uma revelação poderosa se destaca. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Aqui, o sofrimento não é pintado como punição, mas como processo. Deus, como um ourives, purifica o ouro da alma humana através do fogo da adversidade. É nesse calor que o caráter é moldado, que a fé é fortalecida. O salmista reconhece isso com humildade e reverência. Ele compreende que a dor tem propósito, que o caos tem direção quando entregue nas mãos do Criador. E mais adiante, a confissão se transforma em oferta. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos. Ele não apenas agradece com palavras, mas com ações. Ele oferece, ele entrega, ele honra. Não há fé passiva aqui. Há um compromisso vivo, um pacto renovado com o Altíssimo. Quando meditamos profundamente neste salmo, percebemos algo além do texto. Sentimos um chamado. Um convite para sairmos da zona de lamento e entrarmos no território da gratidão. Mesmo feridos, mesmo cansados, ainda podemos louvar. E ao louvarmos, somos curados. Ao reconhecermos a mão de Deus nos detalhes, somos elevados acima das circunstâncias. O Salmo 66 é, portanto, mais do que uma leitura. É uma vivência. É um testemunho que precisa ser repetido, ecoado, compartilhado. Porque há muitas almas sedentas esperando ouvir que é possível passar pelo fogo e sair mais puro. Que é possível caminhar pelo vale e ainda assim cantar. E que, acima de tudo, é possível agradecer, mesmo quando as respostas ainda não chegaram. A oração que brota do fundo da alma. No silêncio da madrugada, quando o mundo dorme e os ruídos cessam, é ali que as orações mais sinceras nascem. É naquele momento íntimo, entre o último suspiro do medo e o primeiro sopro da esperança, que a alma clama com verdade. Não é uma oração ensaiada, nem cheia de palavras rebuscadas. É um sussurro que carrega o peso de anos de espera, de cicatrizes antigas e sonhos ainda vivos. E é exatamente esse tipo de oração que Deus ouve com mais atenção, aquela que nasce da essência. A oração poderosa de força e gratidão, quando feita com o coração quebrantado, abre os céus, porque ela não é motivada por ego ou desespero, mas por confiança. Confiança de que Deus ouve. Confiança de que, mesmo que a resposta demore, ela virá na hora exata. E enquanto isso, agradecemos. Sim, agradecemos não porque já temos tudo, mas porque sabemos que Deus é tudo. Repita comigo agora, com profundidade e reverência. Senhor, não venho pedir riquezas, nem conforto. Venho pedir força. Força para continuar quando tudo grita para desistir. Força para manter a fé quando os ventos são contrários. Força para sorrir mesmo em meio à dor. E acima de tudo, venho agradecer. Porque sei que em cada lágrima tu estás. Em cada silêncio há um ensinamento. Em cada perda, uma nova chance de recomeçar. Essa oração não é apenas um pedido, é uma declaração. Uma confissão de que você acredita, ainda que o mundo diga o contrário. É a prova de que sua alma reconhece a soberania divina, que você entendeu o mistério. Não se trata apenas do que recebemos, mas do que nos tornamos em meio à caminhada. E é aí que a gratidão se torna uma arma espiritual. Em um mundo acostumado a reclamar, agradecer é um ato de rebeldia espiritual. É declarar que, mesmo com contas por pagar, dores no corpo, relacionamentos em crise, ainda assim há motivos para louvar. A respiração, a vida,
A fé. A presença de Deus que nunca abandona. A oração poderosa de força e gratidão tem esse efeito. Ela realinha o coração. Ela nos lembra que não estamos sozinhos, que há um propósito, mesmo que ainda não consigamos ver, que o tempo de Deus é perfeito, ainda que o nosso relógio grite por pressa. E quanto mais oramos, mais percebemos que a força não vem de fora, mas de dentro, que ela nasce quando nos rendemos a Deus, quando abrimos mão do controle e confiamos, quando deixamos de lado as queixas e olhamos ao redor com olhos espirituais. Há milagres em cada canto, se estivermos dispostos a enxergar. Há respostas silenciosas que ecoam em forma de paz, e há promessas que, mesmo ainda invisíveis, já estão sendo cumpridas. Você pode estar em um momento difícil agora. Talvez ache que ninguém entende, que está tudo perdido, mas ouça bem, há um Deus que vê, que conhece cada detalhe do seu coração, que conta cada lágrima, e que não esquece das orações que você fez em silêncio. Ele está contigo agora, e está usando essa mensagem para reacender a chama que quase se apagou. Portanto, ao final deste bloco, fique com essa verdade. A oração que nasce da dor é a mais pura, e quando ela é acompanhada de gratidão, move os céus. Você não precisa ver para crer, basta crer para começar a ver. Quando a gratidão rompe as correntes, existe algo de sagrado quando a alma escolhe agradecer em meio ao caos. Gratidão, quando genuína, tem o poder de romper correntes invisíveis, correntes de medo, de insegurança, de tristeza profunda. Porque ao agradecer, você retoma o controle do seu espírito. Você declara que não é vítima das circunstâncias, mas filho de um Deus que reina soberano sobre tudo. O Salmo 66 nos mostra isso com clareza. Ele não foi escrito em um tempo de paz e tranquilidade. Foi entoado após lutas, provações e sofrimento. E mesmo assim, o salmista diz: Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Isso é fé em estado puro. É gratidão mesmo antes da bênção se manifestar completamente. É confiar que, só pelo fato de Deus estar ouvindo, já há um motivo para louvar. A nossa geração tem sido treinada a exigir, a querer tudo no seu tempo, à sua maneira. Mas Deus não trabalha segundo o relógio humano. Ele trabalha segundo o eterno. E às vezes, o silêncio dele é a resposta mais poderosa. Porque nos ensina a depender, a amadurecer, a confiar sem ver. E quando a resposta finalmente chega, não somos mais os mesmos. Somos mais fortes, mais sábios, mais gratos. Você já parou para pensar que o que hoje parece um atraso pode, na verdade, ser uma proteção divina? Que aquele não que te frustrou no passado te livrou de algo que destruiria seu futuro? A gratidão começa aí, no reconhecimento de que Deus sabe mais, de que Ele vê o quadro completo, e que mesmo quando não entendemos, podemos confiar. Por isso, exercitar a gratidão é como fortalecer um músculo espiritual. No começo pode ser difícil, pode parecer forçado, mas com o tempo torna-se natural. Você começa a ver Deus em pequenos detalhes, no abraço de um amigo, no nascer do sol, em uma mensagem inesperada. E isso te fortalece, te faz resistir ao desânimo, te lembra que o amor de Deus está presente mesmo nos dias nublados. A gratidão também cura. Há estudos que mostram como pessoas gratas têm menos sintomas de ansiedade, depressão e até doenças físicas. Isso porque o ato de agradecer tira o foco do problema e coloca no cuidado divino. Alivia o coração, acalma a mente, traz clareza e, acima de tudo, aproxima de Deus. Então, que tal você começar hoje mesmo uma prática espiritual poderosa? Pegue um papel ou simplesmente feche os olhos e diga: Hoje eu agradeço por estar vivo, por ter força para continuar, por tudo o que já vivi e por tudo o que ainda virá. Eu te agradeço, Senhor, mesmo sem entender, porque sei que estás comigo. Essa atitude simples pode mudar tudo. Pode ser o início de uma nova jornada. Porque quando a gratidão entra, o medo sai. Quando a gratidão floresce, a fé se renova. E é nesse espírito que continuaremos rumo à conclusão desta poderosa reflexão.
onde o mistério da oração e o milagre da gratidão se encontram em uma verdade libertadora. O caminho do quebrantamento à vitória. Em toda jornada espiritual, há um momento decisivo, um ponto de virada, aquele instante em que tudo parece desabar, mas em vez de nos destruir, esse colapso interno revela uma força que nunca soubemos que tínhamos. Esse momento é o quebrantamento, a quebra do orgulho, da autossuficiência, das expectativas humanas. E é nesse lugar, no chão da alma, que a verdadeira oração brota com poder transformador. O Salmo 66, em sua sabedoria milenar, nos mostra o valor do quebrantamento. O salmista reconhece: Tu nos trouxeste à armadilha e colocaste sobre nossos lombos um fardo pesado. Fizeste com que homens cavalgassem sobre nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Repare na ordem. Antes da fartura, houve fogo. Antes da libertação, houve opressão. Antes do milagre, houve prova. Essa é a pedagogia divina. Ao contrário do que muitos acreditam, Deus não quer o sofrimento. Ele não se alegra com nossa dor, mas Ele a usa. Ele a redime. Ele transforma o que seria um fim em um novo começo. É no vale que aprendemos a ouvir a voz dele com mais clareza. É na escassez que descobrimos o valor da dependência. E é na espera que a fé é refinada. A oração de força e gratidão nasce nesse cenário. Ela não é uma negação da dor. Ela não é um escapismo. Pelo contrário, é um ato de resistência espiritual. É gritar para o céu: ainda que me falte tudo, se eu tiver a ti, tenho o suficiente. É se erguer do pó com os olhos voltados para o alto, acreditando que o socorro vem do Senhor. E quando oramos assim, movemos as estruturas invisíveis. Os céus se abrem, correntes se quebram, portas são abertas, porque Deus honra aqueles que o buscam de coração sincero. Não importa o passado, os erros, os tropeços. O que importa é o agora. É o desejo genuíno de se aproximar, de ser transformado, de viver segundo o propósito. Essa oração não precisa ser longa, não precisa de palavras bonitas, basta ser verdadeira. E um coração verdadeiro jamais é rejeitado pelo Senhor. Veja o que o salmista diz ao final do Salmo 66. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Mas na verdade, Deus me ouviu. Atendeu a voz da minha oração. Essa é a chave. Um coração livre de vaidade, aberto, quebrantado. É esse o altar onde Deus habita. Portanto, se hoje você se sente fraco, sem direção, sem esperança, saiba, esse é o terreno fértil onde Deus opera seus maiores milagres. Basta uma oração, um sussurro, um gesto de fé, e tudo pode mudar. Tudo. A força da oração, a luz da gratidão. Chegamos ao fim desta jornada espiritual, mas, para você, esse pode ser apenas o começo de uma vida mais consciente da presença divina, mais fortalecida nos dias difíceis, mais grata em todos os momentos, porque agora você sabe, oração e gratidão são as duas asas da alma que deseja voar alto, mesmo em meio às tempestades. A lição deixada pelo Salmo 66 é clara. Há um Deus que vê, que ouve, que age. Um Deus que permite as provas, mas também prepara a saída. Um Deus que recolhe lágrimas como joias preciosas, que conhece cada batalha travada no silêncio, que responde, no tempo certo, com sabedoria e amor. A moral desta história é simples, mas poderosa. Agradeça antes de receber, louve antes de ver, confie mesmo sem entender. O verdadeiro milagre não é quando tudo se resolve, é quando o coração encontra paz, mesmo em meio ao caos. É quando aprendemos a ver a mão de Deus nos detalhes, nos encontros, nas pausas e até nas perdas. E se há algo que essa oração poderosa nos ensina, é que a fé não é ausência de luta. É persistência apesar da luta. É acreditar que o invisível é mais real do que o visível, que o espiritual governa o material, que a palavra de Deus é viva
e que a gratidão é a linguagem do céu. Portanto, da próxima vez que você estiver diante de um problema, antes de pedir, agradeça. Diga: Senhor, eu te louvo, porque sei que já estás agindo, mesmo que eu não veja, mesmo que ainda doa. Eu te agradeço porque estás comigo, e isso basta. E nunca se esqueça, a oração transforma, a gratidão liberta. E quando essas duas forças se unem, nada pode deter o mover de Deus em sua vida. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe. Deixe que outras pessoas também experimentem esse renascimento espiritual. Seja um canal de bênção. Leve luz onde há trevas, esperança onde há desânimo, fé onde só existe medo. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.